Fala, povo lindo, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Todo mundo bem, graças ao bom Deus. Meu nome é Adriano, sou psicanalista clínico. Eu quero bater um papo com vocês sobre sintomas de abstinência, 20 principais deles, né? Sabendo que na realidade o sintoma de abstinência é um conjunto de sintomas físicos e psicológicos, tá? Que ocorrem em uma pessoa, tá? Quando uma pessoa ela para de usar substância, tá ok? Ao qual ela estava viciada, no caso do álcool, a droga, medicação, né? E entre outras questões. Essa condição ela é extremamente desafiadora na realidade e muito desconfortável. Muitas vezes o maior obstáculo para quem deseja superar a dependência, né, é passar por esse estágio, né, abstêmico, né? Então eu quero colocar com vocês aqui, né, 20 sintomas principais, tá ok? Referente à síndrome da abstinência. Mas antes, nós vamos entender o seguinte: o que é uma abstinência, tá? A síndrome da abstinência, na realidade, é uma crise, tá, de síndrome abstêmica. Ela é essencialmente manifestada através de um desequilíbrio que ocorre quando o sistema adaptado à presença da substância precisa se reajustar à sua ausência. Então era sempre aplicado aquilo, ok? O corpo, né, o nosso organismo, ele tem a capacidade de se adequar àquela situação, tá ok? Tanto que na realidade chega, conforme vai passando o tempo, o organismo ele começa a oferecer uma resistência maior àquela droga, ao álcool, e a pessoa ela vai elevando a quantidade do consumo para tentar atingir, né, a sensação que essa pessoa quer, ok? Então cada vez ela vai usar mais e mais e mais, porque o corpo ele vai resistindo, o organismo vai oferecendo resistência, e para chegar a determinado ponto, a pessoa ela vai utilizar maior quantidade de álcool e de droga, e muitas vezes vai aumentar a frequência, tá ok? E a quantidade do uso para chegar naquela vibe que a pessoa sentia antes e que já não consegue sentir mais. Contudo, é importante que várias substâncias diferentes, tá, possam causar diferentes sintomas de abstinência, tá? Embora as principais e mais conhecidas sejam o álcool e droga. A síndrome de abstinência ela também pode ser causada pela falta de medicamentos, falta do açúcar, o café, né? Entre outros produtos, né? Por exemplo, que a pessoa que tem o vício do café, passou uma manhã sem tomar café, já dói a cabeça, a pessoa fica nervosa, né? E isso é um sintoma abstêmico, tá ok? Então a jornada pela crise de abstinência ela é marcada por 3 principais fases, tá? E são diferentes uma da outra, tá? Sendo que cada uma delas representa um estágio no processo do reequilíbrio do corpo e da mente após a interrupção. Quando você vai falar sobre essas questões, a gente já coloca assim a fase 1, tá? Que é a fase da síndrome da abstinência, fase crash, que é até 5 dias a interrupção, fase de abstinência 10 semanas após a fase do crash, e a extinção, que é após 6 meses da interrupção. A fase crash, que é até 5 dias da interrupção, ela primeiramente, nos primeiros dias após a interrupção do consumo, ela ocorre o que podemos chamar de fase crash, que seria mais ou menos assim: o corpo e a mente são confrontados com a ausência, tá ok? Repentina da substância, tá? Ao qual estavam acostumados. Então era sempre injetado aquilo, era sempre absorvido aquilo. Daqui a pouco suponhamos que a pessoa ela resolveu parar ou ela foi para um tratamento, né? Então você tem essa interrupção e o corpo ele sente falta daquilo que era injetado. Como eu disse antes, o corpo se adapta àquilo, né? Então uma sensação avassaladora, o desejo da droga por conta do indivíduo, você entendeu? Quase como um grito dentro dele, assim, querendo sair para fora, né? É um grito do sistema que anseia pelo retorno da substância,
tá ok? Que lhe era familiar. Então, os sintomas do crash é o desejo intenso de consumir a substância, tá? 10 semanas após essa fase crash, tá? A gente entra na fase de abstinência, tá ok? Então, à medida que a fase crash cede espaço à fase de abstinência, cede espaço à fase de abstinência, tá ok? Que ela é estendida 10 semanas, encerrou a fase crash, entra o processo de abstinência, tá ok? Ela é um teste de resistência emocional demandando apoio e estratégias para lidar com suas emoções conflitantes, tá? Então a pessoa ela vai ter uma crise, tá, emocional muito forte. Então, emoções descontroladas, oscilações, tá, entre euforia e angústia, altos e baixos, depressão, ansiedade, né? Então a pessoa vai ter que ir se adequando a esses conflitos, tá ok? Internos que ela tem, até que ela consiga realmente saber lidar com essa situação, ok? O que é que chamamos de fase de extinção, tá? Que é após 6 meses da interrupção do uso do álcool e da droga, tá ok? Então a gente coloca dessa forma assim, que por fim, um período de 6 meses da interrupção, a fase de extinção, emerge, ela vai brotar, né? E vamos dizer que é um ponto de virada na jornada da abstinência, tá? Caracterizado com o quê? Uma maior estabilidade emocional e física, tá? Então, nessa fase, as engrenagens que antes estavam desequilibradas, elas começam a se encaixar de uma maneira mais tranquila, mais suave, né? Então, o desejo intenso pela substância diminui significativamente. Não é que a pessoa não deseje, não é que a pessoa não sinta falta, mas isso tem uma queda significativa, ok? E aí o sujeito ele experimenta um senso de controle maior sobre os seus pensamentos, suas emoções. Além disso, essa estabilidade, né, ao indivíduo redescobrir uma vida mais equilibrada e saudável, né, livre da dependência que antes o dominava. Legal? E quando a gente falava sobre os sintomas de abstinência, eu vou te falar de alguns. Vamos lá. Ansiedade e irritabilidade, né? Então, em primeiro lugar, sentimentos intensos de ansiedade e irritação são comuns durante a abstinência. Mas, além disso, isso pode se manifestar, tá ok? Como uma sensação constante de agitação. Segundo ponto, náuseas e vômito, né? Muitas vezes o indivíduo em abstinência eles vão experimentar um certo desconforto gastrointestinal, né? Que pode incluir os episódios de vômito, náuseas, né? Mal-estar, né? Que é muito comum no período de desintoxicação. Terceiro ponto, insônia e distúrbios de sono, né? A pessoa ela ainda está ligada, né? O cérebro dela ainda está faminto, né? Por causa daquele impulso, aquele arranque que tinha, né? Então a pessoa ela vai ter muito problema, né? Inicial na questão, não consegue dormir, tá ok? Certo? Quando consegue dormir é picado, tem uma má qualidade de sono, tá ok? Isso vai acontecer com o sujeito. Quarto ponto, tremores e agitação, principalmente no álcool, tá ok? Os tremores e agitação corporal, né, são sintomas muito característicos, tá ok? Então você pode perceber a pessoa quando ele tem um período longo do uso do álcool, principalmente, né? Essa pessoa ela treme muito, né? Então é muito normal essa pessoa ficar dessa forma, fica difícil para comer, fica difícil para se alimentar, né? Até que o corpo ele consiga reequilibrar situações, isso vai diminuindo até que desaparece essa situação, né? Suores frios, calafrios, né? A depressão, por exemplo, também vai vir, né? Que é o quinto e o sexto ponto. A depressão, que é o sentimento de tristeza profunda, desesperança, pode acompanhar a abstinência, aumentando o risco de depressão. Então essa pessoa ela vai estar, após o uso, quando passa o efeito, a pessoa vai
entrar na fase de abstinência, ok? Essa pessoa, ela vai entrar no conflito interno, como nós chamamos de depressão pós-uso. Poxa, o que é que eu fiz? O que eu fiz da minha vida? O dinheiro que eu gastei, a esposa que eu briguei, os filhos que eu deixei de lado, vocês estão entendendo? As coisas que eu desfiz. Então vem um pesar muito grande, né, em cima dessa pessoa. Em sétimo, o aumento da frequência cardíaca, tá ok? Né, porque a capacidade de concentração e foco, no caso da frequência cardíaca, na realidade, né, muitos indivíduos eles vão experimentar uma frequência cardíaca elevada durante a abstinência. Então vai ter picos que essa pessoa vai sentir, né, uma aceleração maior, né, vai dar uma ansiedade maior nessa pessoa, ok? Dificuldade de concentração, porque a capacidade de concentração, tá ok? E foco também pode ser prejudicado, resultando em dificuldades para realizar tarefas, tá ok? O aumento e a perca do apetite. Então, sempre os extremos, ou é muito ou é nada, né? Então, tem gente que vai substituir o uso pela compulsão, né? Essa pessoa vai comer muito, tá ok? Até passar mal muitas vezes, tá ok? Né? Tentando preencher, né, esse vazio, esse desejo da droga. Inconscientemente ele não vai entender que é o desejo da droga que ele está substituindo, né? Mas ele vai ter uma compulsão alimentar muito grande. Em alguns casos, no álcool, por exemplo, a pessoa não consegue comer, não consegue se alimentar, né? Em décimo ponto, nós temos a agitação mental, né, que é uma sensação de inquietação, a mente não para, né? Ela vem acompanhada de pensamento acelerado, dificuldade de relaxar, a pessoa ela fica, né, com a cabeça mil, entendeu? E aí fica difícil dela poder muitas vezes lidar com a sua própria realidade, né? Décimo primeiro, nós temos aí as dores musculares e articulares, o que é muito normal acontecer. Por quê? O uso do crack, por exemplo, né, quando a pessoa faz um uso excessivo, né, trava tudo. A pessoa vai ter a sensação de que está todo travado, as costas, as pernas, os nervos, né? Isso aí é normal acontecer, tá? Em décimo segundo ponto, nós temos aí no caso a vontade intensa de consumir substância, tá ok? Então o desejo intenso de consumir a substância, ele pode ser difícil de resistir, é um dos principais desafios da abstinência, tá? Então chega a um ponto, né, principalmente no começo, nos 3 primeiros meses, que a abstinência ela é muito latente, ela bate muito, pensamentos, sonhos, a pessoa sente cheiro, sente gosto, né? E aí fica cada vez mais complicado para ela poder resistir a isso. A alteração do humor em 13º, que vem acompanhado, né? Porque a pessoa não dorme direito, não come direito, tá sem a droga, então ela vai ser um vulcão em erupção, né? A desorientação e a confusão, por exemplo, que fica em 14º lugar, quando a abstinência também ela pode afetar a clareza mental. Então a pessoa ela pode se sentir desorientada, confusa, tem dificuldade de organizar pensamentos, seguir uma linha de raciocínio, né? Para quem trabalha com dependentes químicos sabe muito bem o que é isso, né? É algo muito complicado, muito difícil de lidar mesmo, tá ok? As alucinações e os delírios, né? Eles são mais comuns, tá ok? Na questão do alcoólatra, né? São muito mais comuns na questão do alcoólatra. A pessoa ela para de usar, parou de beber, tá ok? E aí essa pessoa ela é confusa, não sabe onde está, às vezes está num lugar e pensa que está em outro, né? Ouve vozes, vê vultos, vê pessoas, ouve conversas, né? Então fica bem complicado, a pessoa fica bem desorientada, né, através desses delírios e alucinações que ela tem, tá ok? A questão da pressão arterial estável, né, que fica em 16º, é quando tem os picos de pressão, tá ok? Ou para cima ou para baixo, ou pressão alta ou pressão baixa. Então a pessoa ela vai tendo essa instabilidade, porque o seu corpo está todo desregularizado, seu organismo está todo desequilibrado,
né? Então existe uma luta constante para poder colocar as coisas no seu devido lugar. 17, uma sede intensa, o alcoólatra principalmente, né? Ele vai sentir muita sede, tá? Porque é uma reação comum durante o processo de abstinência, tá ok? Esse sintoma ele está relacionado à mudança nos níveis de eletrólitos no corpo, tá ok? Que pode ocorrer como resultado de da desintoxicação. 18º, mudanças na percepção sensorial. Então, algumas pessoas elas relatam distorções da percepção sensorial durante a abstinência. Portanto, isso pode incluir, né, a sensibilidade aumentada à luz, né, a som e até mesmo mudanças na percepção das cores e das formas. Né? Então fica meio distorcido o negócio, a clareza é muito, né, é muito claro, o som está muito alto, eu olho uma coisa, eu não consigo distinguir se é uma caneta, o que é aquilo, né? Então é muito normal esse tipo de situação acontecer. O aumento, em 19º lugar, que é o aumento da ansiedade social. A abstinência ela também pode aumentar a sensação da ansiedade em situações sociais. Então a pessoa ela pode se sentir mais insegura, nervosa e desconfortável ao interagir com outras pessoas, principalmente porque esta pessoa na fase de desintoxicação, de recuperação, né, ela está lidando com todos os seus conflitos internos, seus remorsos, culpas e assim por diante. Então geralmente é muito comum essa pessoa sentir vergonha, né? É muito normal a pessoa sentir vergonha, tá, okay, da situação dela. E em último lugar são as crises de pânico. O que acontece, gente? Por fim das situações mais graves, a abstinência ela pode levar a crise de pânico. Então essas crises são episódios intensos, tá ok? De medo e ansiedade acompanhado dos sintomas físicos, como batimentos cardíacos acelerados, falta de ar, tremores, sudorese e assim por diante. Se a gente pegar a neurociência, por exemplo, né, quando você vai falar sobre ansiedade, né, a gente tem que saber, tem que entender o estresse antes de falar da ansiedade, né? Por quê? O estresse, né, ele vai trazer sintomas. O que são situações de estresse? Por exemplo, você sentiu medo, algo aconteceu e deu medo, né? As pupilas dilatam, o coração acelera, né? Vem uma sensação que parece que o peso do corpo foi todo embora, né? Em outros casos a pessoa trava, né? Então esse medo vai gerar um estresse. Esse estresse ele vai se agravar, tá, ok? Aos sintomas físicos que vão gerar as crises de ansiedade, tá ok? E aí essa pessoa ela vai sentir sensação de sufocamento, batimento cardíaco acelerado, aí vem o medo da morte, a pessoa vai entrar numa crise de pânico, né? Tem medo de morrer, eu vou morrer, socorro, eu não estou conseguindo respirar. Tudo isso são consequências, né, devido ao uso, né, e abuso de substância química, que quando a pessoa ela entra, né, na fase de abstinência, ela vai ter que lidar com esse tipo de situação. Legal? Então, como você pode ver, os sintomas de síndromes de abstinência podem variar muito dependendo da substância e do indivíduo. E é muito importante compreender que a abstinência ela pode ser perigosa e desafiadora, tá? E muitas vezes, tá, ok? É recomendado a procura de ajuda médica, tá? O apoio especializado. Então você pode ter o Alcoólicos Anônimos, os Narcóticos Anônimos, comunidades terapêuticas, tá, ok? Tá? Para que possam realmente ajudar o indivíduo a lidar com esse tipo de situação. Tratamento, ele é muito importante e nunca é tarde demais para você parar de se destruir e recomeçar a tua vida. Fica a dica para você, um grande abraço, tchau, tchau.